Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Cálculo 2 para a tua área. Na aula de hoje falaremos sobre multiplicadores de Lagrange. Estamos seguindo o livro do Stuart, Cálculo volume 2, mas este conteúdo pode ser acompanhado em qualquer livro de cálculo volume 2. Também estamos utilizando o software Máxima para auxiliar na disciplina. Então vamos aos multiplicadores de Lagrange. Na aula anterior, nós resolvemos um problema de otimização com restrição, que foi o problema da caixa aberta, que era maximizar o volume da caixa, em que esta caixa não tinha tampa, né? Utilizando uma quantidade de 12 metros quadrados de papelão. Então, é minimizar a função volume XYZ sujeito à soma das faces, com exceção da tampa. E essa soma consome 12 metros quadrados de papelão. Se a gente notar o problema da aula anterior, em minimizar o volume sujeito a essa restrição na área, nós temos a seguinte estrutura. Nós temos a estrutura de minimizar ou maximizar uma função de três variáveis, x, y, z, sujeito a uma restrição. E esta restrição é uma outra função de x, y, z igualado a uma constante. Essa restrição dá o nome de restrição ou de vínculo. E no problema anterior, da caixa, nós estamos interessados em encontrar os valores extremos da função v, que no caso a gente quer especificamente o ponto crítico que minimiza o volume. Então, de maneira geral, nós temos uma função que a gente quer encontrar o máximo ou o mínimo, ou seja, que nós queremos encontrar os valores extremos de f, os pontos críticos, mas não são quaisquer pontos. São esses pontos que satisfazem a equação g x, y, z igual a k. Ou seja, são os pontos que pertencem à restrição. Essa é a ideia de estrutura de problema de multiplicadores de Lagrange. Nós temos uma função que queremos maximizar ou minimizar e os pontos envolvidos estão sujeitos a uma restrição. Então, qual que é a ideia para resolver esse tipo de problema? Bom, do próprio problema nós temos os pontos da função x, y, z que satisfaz a restrição. Então, nós não queremos todos os pontos da função f igual a fx, y, z. Nós queremos os que estão satisfazendo a restrição. Então, isso nós temos. Nós temos todos os pontos de f que satisfaz g igual a k. Ao considerar as superfícies de nível da função f, ou seja, f de x, y, z igual a k, o método de multiplicadores de Lagrange está interessado na superfície de nível que tangencia a restrição gxyz. E quando isso acontecer, se a gente encontrar essa superfície de nível que tangencia a restrição,
nós encontraremos o ponto extremo aí, candidato a ser máximo ou mínimo, né? Então, se a gente tem este ponto que está associado a um ponto crítico, né, que ou vai ser um ponto de máximo, um ponto de mínimo, esse ponto x0, y0, z0 da curva de nível f igual a c, então, esse sendo um ponto crítico, f e g são tangentes no ponto x0, y0, z0. Então, se eles são tangentes a esse ponto, isso significa que f e g têm a mesma reta tangente nesse ponto x0, y0, z0. Logo, o gradiente de f e o gradiente de g neste ponto são paralelos. Se são paralelos, isso significa que um é múltiplo do outro. Então, portanto, nós podemos escrever gradiente de f no ponto x0, y0, z0 é igual a uma constante que multiplica o gradiente de g, x0, y0, z0. Então, essa é a ideia que está por trás dos multiplicadores de Lagrange. É o que? Você encontrar os valores x0, y0, z0 e lambda que satisfaz esta equação mais a restrição. Porque nós não estamos em busca de quaisquer pontos, estamos interessados nos pontos que satisfaz a restrição. Em duas dimensões, quer dizer, com duas variáveis, em duas dimensões, no sentido em que a restrição ser uma curva no plano xy, né, g, uma função, uma g de xy igual a k, é uma curva pertencente ao plano xy. Então, um problema em que a nossa g é uma curva e a nossa f é uma superfície z igual a f de xy. Então, um problema é que a gente tem duas variáveis, né? Então, a gente tem z igual a f de x, y. A nossa função de duas variáveis em que a gente quer minimizar ou maximizar esta função sujeito à restrição g, x, y, a gente consegue ter uma interpretação geométrica, visualizar geometricamente a questão dos multiplicadores de Lagrange. Então, o que queremos, né? Queremos encontrar os valores extremos de f quando os pontos x, y pertencem à curva g de xy igual a k. Então, vou desenhar a superfície, fazer um esboço da nossa superfície. Então, supor aqui a nossa superfície. Pensar nas curvas de nível dessa superfície. Então, eu vou pensar aqui as curvas de nível
desta superfície supor que essas aqui sejam as curvas de nível dessa superfície e se são as curvas de níveis dessa superfície, então aqui são fx, y igual c. Então aqui, por exemplo, C1, C2, C3, C4. E aqui temos a nossa restrição. Então, aqui é a nossa restrição, a nossa G. Vamos supor que a nossa G é dessa forma aqui. E aqui nós temos o ponto de tangência entre uma curva de nível da f e a nossa curva g de x, y igual a k. Quando isso ocorre, nós estaremos num ponto, vamos supor um ponto de máximo aqui. Mas esse ponto de máximo, né, ele está na imagem da g, x, y na superfície F. Então, nós temos aqui vou supor que seja aqui, esse daqui, vou pôr essa ponta aqui. Vou desenhar a imagem da G aqui na F. Vamos supor que seja assim. Pronto, aí que temos então a imagem. Então nós estamos procurando aqui nós estamos na nossa função f de x, y. Ao impor a restrição g igual a k, nós não estamos mais interessados em todos os pontos aqui da superfície. Nós estamos só nos que a imagem satisfaz z, os valores de z satisfaz os pontos em que z o xy satisfaz g igual a k. Então não estamos interessados mais em todos os pontos aqui da imagem é z igual a f de xy, mas sim os pontos z igual a f de xy que satisfaz g igual a k. Então isso, se a gente impõe essa restrição na função f, nós obtemos essa curva rosa. E esta curva rosa, nós queremos saber quem que é o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Bom, quando a gente tem um ponto de máximo ou de mínimo, o que está acontecendo? Se a gente observar as curvas de nível da superfície, este ponto de máximo coincide com a interseção de G, de maneira que a curva de nível F igual a C é tangente à curva G igual a K. Então, aqui nós temos uma reta tangente comum tanto a F igual a C como G igual a K.
Então, esta reta tangente tanto para uma curva de nível f igual a c, quanto para a curva g igual a k. Se essas duas retas têm a mesma reta tangente, isso significa que seus gradientes são paralelos. Por quê? Porque o gradiente eles são perpendiculares às retas tangentes. Então, essas duas curvas vão ter seus respectivos gradientes paralelos. Então, por exemplo, gradiente no ponto. Esse ponto aqui, ele é um ponto x0, y0. Então, nós vamos ter que o gradiente de f no ponto x0, y0 é múltiplo do gradiente de g no ponto x0, y0. Então, é isso que o método dos multiplicadores de Lagrange garante. Se ele nos garante isso, então esta equação mais a restrição nos fornece condições para encontrar quem são esses x0, y0 e também, dependendo do problema, também quem é lambda. Então, no final, nós temos que resolver a seguinte equação. Gradiente de f igual a lambda vezes o gradiente de g sujeito a restrição. Então, isso nos dá condições para resolver o problema de encontrar máximos e mínimos com restrição. Então, multiplicadores de Lagrange. Qual que é o problema? Minimizar ou maximizar uma função, aqui no caso vou escrever de 3 variáveis, f de x, y, z, sujeito a g de x, y, z igual a k, sendo a restrição. Esse é o problema. Qual que é o procedimento? O procedimento é encontrar os candidatos a ponto de máximo e de mínimo via as duas equações. Quais equações? Gradiente de f igual a lambda vezes gradiente de g e g igual a k, uma constante. Encontrados esses pontos, nós vamos calcular os f's desses pontos. Então, para cada ponto a gente vai encontrar um f e compará-los. O maior valor corresponde ao ponto de máximo e o menor valor ao ponto de mínimo.